Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções desta Santa Missa. Em louvor a Nossa Senhora de Fátima, Santa Mônica, pela aniversariante Cátia Evangelista, falecidos, pelas almas do purgatório, falecidos da família Rua e Cardilo, Carmen Rua Cardilo, Edgar Correia de Brito Neto, Giovanina Ferreira Rosinoli, Aparecida de Paula Ferreira, falecidos da família Lima, Lourdes Figueiredo, Geralda Luiz, José Luiz, Guilherme Bagi Filho, Maria Luísa Riol Baggio, Luiz de Lázaro, Laércio Galati, Heloísa Gozumbaron, Francis Mendonça, Senhora Dinha, falecida ontem, Benedita de Carvalho, Paulo Alexandre Moreira, Tânia Mara Moreira, falecidos da família Arcanjo e Monteiro, da família Franque, Maria Aparecida Pozzolini Bueno, Antônio Bueno da Silva. Pela saúde de Edson Ricardo Ramos de Freitas, Noeli Ramos dos Santos, Celina de Lázari, Eliane Galati, Adriana de Alcântara e família, Davi de Paula Silva, Cláudio Antônio, Padre Marlon Múcio, Emily Vitória, Joyce de Lima Silva, por uma intenção particular e por uma conversão. Solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos. Com Pedro e Paulo, pela adesão a Jesus Messias, sejamos pedras com que ele continua construindo a sua igreja. De pé, cantemos. Hoje sempre da igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Vem São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, cantando. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Antes de mais, em nome da nossa comunidade paroquial, manifesto as nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos, todos aqueles que tiveram oportunidade. Ina Ferreira Rosinoli, e falecida há 7 dias, e os amigos da Dona Dinha que estão aqui, que faleceu ontem. Oremos.
que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, uma pequena reflexão para a nossa noite de domingo, em que nós temos a alegria de celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja. Eles estão nos primórdios da nossa igreja. Pedro trouxe ao Evangelho os judeus e Paulo os pagãos. A igreja que hoje nós pertencemos e possuímos é fruto da síntese do trabalho desses dois apóstolos. O texto do Evangelho oferecido hoje para a nossa meditação é conhecido como Confissão de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um povoado que ficava próxima às nascentes do Rio Jordão. Foi construída por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, em honra do imperador César, por isso o nome Cesareia de Filipe. E essa confissão de fé é um dos pontos centrais, um dos pontos altos do Evangelho narrado por Mateus. Esse episódio, ele tem dois momentos bem distintos. No primeiro momento, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. A resposta dos discípulos mostra uma diversidade de opiniões e todas elas insuficientes para responder à pergunta: quem é Jesus? Percebe-se que naquele tempo, na sociedade, circulava uma imagem distorcida de Jesus exatamente por causa da sua humanidade. Jesus se apresenta com o título de Filho do Homem. Esse título significa igual a nós em tudo, exceto no pecado. É daí que surgem as distorções. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. De acordo com essas opiniões, certamente opiniões muito importantes, Jesus não ultrapassa a barreira do Antigo Testamento, pois ele está simplesmente inserido na tradição profética. No segundo momento do nosso texto, Jesus interpela diretamente aqueles que viram a sua luta para implantar a justiça do reino, aqueles que viram as pegadas de Jesus nas areias da Palestina, os seus discípulos. E para vocês,
quem sou eu? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, como já disse no início, aqui nós temos um dos pontos altos do Evangelho narrado por Mateus. De acordo com a confissão de fé de Pedro, Jesus é a realização de todas as expectativas messiânicas e portador da justiça que cria uma nova história e uma nova sociedade. Isso está em perfeita sintonia com o Evangelho de Mateus, que tem a preocupação de apresentar Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. Jesus responde à confissão de fé de Pedro e dá a ele um novo nome, um apelido, Pedro, que significa rocha, rochedo, ou seja, não é pedra que se atira, é pedra firme e inamovível. Esse é o significado do apelido. Lembrando que somente 3 dos discípulos receberam de Jesus apelidos. Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, chamados de Boanerges, ou seja, filhos do trovão, por causa do seu temperamento ardente. A Simão, filho de Jonas, Jesus dá o apelido de rocha, rochedo, pedra que não se move. Mas, diferentemente dos 2 filhos de Zebedeu, Pedro não possuía um temperamento que justificasse, que explicasse o apelido recebido. Pelo contrário, de acordo com o testemunho unânime dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, da carta de São Paulo aos Gálatas, Pedro possuía um temperamento espontâneo e impetuoso, exatamente o contrário da firmeza, da solidez, da estabilidade que poderia se esperar de uma rocha. Portanto, o apelido dado por Jesus não é compreensível por si mesmo. Ele carece de uma explicação. Jesus diz em resposta à confissão de fé: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essas palavras de Jesus, elas devem ser compreendidas dentro do contexto da confissão de fé precedente, ou seja, a confissão de fé de Pedro. Portanto, o texto está afirmando que a rocha firme, inamovível, sobre a qual Jesus vai edificar a sua igreja, não é um ser humano. Não é um ser humano, porque se fosse sobre seres humanos, garanto que nós não estaríamos aqui reunidos hoje. Portanto, o texto diz assim, olha, se é no contexto da confissão de fé, agora nós vamos entender o apelido recebido. A rocha firme, inamovível, inabalável, sobre a qual Jesus vai edificar a sua igreja, é a fé que Pedro, a comunidade dos discípulos e hoje nós, comunidade cristã, professamos. Ou seja, que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, aqui está a rocha firme e inabalável sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. E para que Pedro e nós possamos continuar a proclamar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, e a edificar a sua igreja, Jesus faz uma promessa. Promete a Pedro as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Evidentemente que hoje essa função é da comunidade cristã. Nós que estamos aqui hoje
reunidos. Para entender, então, a função que Jesus nos confiou, nós temos que entender de onde o evangelista buscou o texto, essa parte do texto de hoje. No mundo bíblico, quem detém o poder das chaves é o administrador do palácio real, é o mordomo do palácio. E entre as funções do mordomo estava administrar os bens do soberano. Era o mordomo que determinava o horário de abertura e de fechamento do palácio, das portas do palácio, e era um mordomo que determinava quais as pessoas podiam ou não podiam se aproximar do soberano. Ora, o mordomo da casa de Davi é o Cristo. Jesus é o mordomo da casa do Pai. Agora, Jesus confia a Pedro essa função e hoje a todos e a cada um de nós. Então, portanto, qual a função que Jesus nos confiou? Confiou primeiramente a Pedro e agora a nós. Ou seja, caberia a Pedro e hoje a nós abrir e fechar o acesso ao reino de Deus através da nossa prática cristã no dia a dia. Solidariedade, fraternidade, verdade, justiça e por aí vai. Por outro lado, a expressão ligar, desligar, era usada pelos judeus daquele tempo para exatamente dizer assim, designava assim, que era autoridade para interpretar a lei, ou melhor ainda, interpretar a lei com autoridade para dizer o que era permitido e o que não era permitido para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Portanto, a missão que Pedro recebeu aqui hoje é nossa missão, ou melhor, função, é administrar a igreja. Todos nós somos responsáveis. E interpretar com autoridade a palavra de Jesus para adaptá-la às novas necessidades e a novas realidades. É isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. para vivermos a proposta de vida que nos fazeis pelo testemunho de Pedro e Paulo, nós os suplicamos. Dai-nos, ó Pai, a fé até no martírio. Dai-nos, ó Pai, a fé até no martírio. Dai ao Papa, aos demais ministros ordenados, a todos nós batizados, plantar a Igreja, regando-a até mesmo com o próprio sangue, rezemos. Dai-nos, ó Pai, a fé até o martírio. Dai-nos a paixão de Pedro e Paulo por vosso reino, dispostos a proclamá-lo até os confins da terra, rezemos. Dai-nos, ó Pai, a fé até no martírio.
Dai-nos fé em vossa promessa de estar a nosso lado, como força invencível às investidas da iniquidade. Rezemos. Dai-nos, ó Pai, a fé até no martírio. Neste momento, um momento de súplica, cada um faça chegar até Deus nosso Pai, Pai de bondade, Pai de misericórdia, a sua súplica pessoal. Ó Pai, atendei nossas súplicas e fazei de nós, vossa Igreja, sempre mais a imagem de vossa família divina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo qual recebemos vossa bondade, fruto da eterno trabalho do homem que agora nos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Nem a vida, bendito seja Deus para sempre. nem a morte, a tristeza ou a aflição, Bendito sejais, Senhor Deus do nem o universo, pelo passado, nem qual recebemos vossa o bondade, presente, o homem que agora nos apresentamos, para nós vai tornar viva da salvação. Quem nos Bendito seja Deus para separará? sempre. De Quem coração vai humilde, nos sejamos, Senhor, acolhidos por vós. separar Seja o nosso do sacrifício, amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal.
que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Giovanina Ferreira e também da dona Dinha, falecida ontem, e a Giovanina, falecida há 7 dias. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Neste momento, façamos memória dos nossos entes queridos falecidos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Domingos, padroeiro desta paróquia, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Jesus reunido com os 12, ali resolveu perguntar: quem dizem os homens que eu sou? De mim o que estão a falar? Uns dizem que és o Batista, uns dizem que é Jeremias, ou mesmo algum dos profetas. Uns dizem que tu és Elias. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Feliz és, meu caro Simão, por isso que estás a falar. Do humano não vem essa voz, meu Pai foi quem veio inspirar. A pedra alicerce serás da igreja que eu vou construir. O inferno até pode tentar, mas nunca irá destruir. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Da igreja o primado terás, apacentarás teus irmãos, as chaves do reino dos céus darei para sempre em tuas mãos. O que tu ligares na terra, no céu vai também se ligar. O que desligares na terra, o céu vai também desligar.
és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sob esta pedra a minha igreja edificarei. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço mais um instante da atenção dos senhores, das senhoras. Podem ficar sentados. Tenho aqui 2 comunicados da nossa comunidade paroquial. Adoração. Relembramos que a adoração ao Santíssimo Sacramento ocorre todas as quintas-feiras aqui na Igreja São Domingos, de 13 às 18 horas. Todos estão convidados. Próxima sexta-feira, dia 3 de julho, dia de São Tomé, haverá Santa Missa aqui na Igreja São Domingos, às 15 horas, com bênção do Santíssimo. E às 19h30, também com bênção do Santíssimo, na Capela São Vicente. Todos estão convidados. Maestrina, dá para sair a consagração à Nossa Senhora? Tá? Então vamos, antes de encerrar, fazer a nossa consagração, a consagração das nossas famílias, à Nossa Santíssima Mãe. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém.
Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor Jesus vos acompanhe. Graças a Deus. Uma semana abençoada para todos. Amém. Singela, doce, pura Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida.